Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre semelhança entre figuras planas, principalmente dos triângulos, tá? A semelhança entre dois triângulos. Essas atividades fazem parte do roteiro 24 do nono ano, tá? E são atividades que foram retiradas do Aprender Sempre do nono ano do ensino fundamental, tá bom? No volume 3. Primeira questão que nós vamos resolver juntos é a questão 1 da página 10. Então, observe os triângulos a seguir. O triângulo LMN será uma ampliação do triângulo GHI se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também, no item A, a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Item B, a não proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Item C, se a medida do lado MN for o triplo de HI. No item D, se o ângulo HGI for de 88 graus. Então, aqui ele está pedindo, para a gente falar das condições, Quais são as condições que eu tenho para que duas figuras sejam consideradas uma ampliação uma da outra. Ou seja, para que elas sejam semelhantes, Elas são semelhantes quando acontecem duas condições. Uma delas são os ângulos correspondentes serem congruentes, Essa questão dos ângulos é importante para manter o mesmo formato, manter as mesmas características da figura, a mesma forma, e eu ter essa semelhança. E a outra condição, que a gente já comentou sobre isso num outro vídeo, é a questão da proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Porque se eu tenho uma ampliação, significa que todos os lados dessa figura foram multiplicados por uma constante, pelo mesmo valor, para obter a medida dos lados correspondentes aqui, tá? Então, quer dizer que eu teria que pegar o 6, multiplicar por um número para chegar nesse 8. E aí, se eu pegar esse 4 e multiplicar pelo mesmo número, vai dar essa medida aqui do LN, tá? Então, a alternativa correta, a letra A, por conta disso, As duas condições para ter semelhança entre figuras: congruência entre os ângulos correspondentes e a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes também, tá? Então, a letra E, a alternativa correta, e a letra A. Ainda na página 10, a gente tem a questão 2, tá? Então, para as afirmações a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso. O item 1. Duas fotografias de um mesmo barco, sendo uma ampliação da outra, são figuras semelhantes? Então, a gente já viu na questão 1, se eu tenho uma ampliação, as características da figura, o formato, se mantém, que vai mudar o quê? As medidas, Uma vai ser o dobro da outra, uma vai ser metade do outro, ou vai ser o triplo. Então, se as duas fotografias são do mesmo barco, e uma foi ampliada, em relação ao que eu tinha antes, então eu tenho sim que essas figuras são semelhantes. Porque na ampliação acontece isso, da congruência entre os ângulos e a proporcionalidade entre os lados. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2. Dois mapas de uma mesma cidade em escalas diferentes são figuras semelhantes? Também é verdadeiro. Porque eu tenho a mesma cidade, então essa mesma cidade, ela vai ter as mesmas características ali, eu vou ter os mesmos ângulos, vamos dizer assim, presentes, O que mudou? Só a escala. Essa escala vai mudar o quê? A proporcionalidade entre os lados, entre as dimensões, Eu posso ter uma escala sendo o dobro da outra, Então, eu vou ter uma proporcionalidade, então por isso que eu tenho a verdadeira. O item 3. As plantas de duas casas diferentes, na mesma escala, são figuras semelhantes? Não,
Porque se as casas já são diferentes, eu não vou ter os mesmos ângulos, eu não vou ter a mesma figura, só que uma maior, outra menor, né? Tenho duas coisas diferentes, então não tenho a semelhança, né? A semelhança, se a gente pensar aqui na questão 1, ó, os dois triângulos têm que ter o mesmo formato, né? Só um maior do que o outro, né? Agora aqui eu já teria duas casas totalmente diferentes, né? Então, essa alternativa é falsa. Esse item é falso. E o item 4, dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Então, tem que lembrar o que são triângulos equiláteros. Então, eu coloquei aqui no próprio roteiro, né, um lembrete do que seria um triângulo equilátero para ajudar a entender esse item, tá? Então, ó, triângulo equilátero é um tipo de triângulo que possui os três lados congruentes, de mesma medida, tá? Além dos lados, os ângulos internos dessa figura apresentam as mesmas medidas. Então, tem três ângulos de 60 graus, né? Então, eu tenho um exemplo aqui de um triângulo equilátero. Então, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, que tem o mesmo tamanho que esse, tá? Assim como a medida dos ângulos internos são iguais a 60 graus. Então, tem que esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, o que vai acontecer? Todo triângulo equilátero tem três ângulos internos de 60 graus. Então, eles vão ter o mesmo formato, né? E se eles têm o mesmo formato e esses três lados aqui também têm a mesma medida, então, se eu ampliar ou reduzir, eu posso pensar que eu estou multiplicando esses três lados aqui pelo mesmo número. Então, vai ampliar, né, ou reduzir tamanho, então tem a proporcionalidade entre os lados, mas esses ângulos serem iguais a 60 garantem, né, que a minha figura vai ser semelhante, eles vão ter o mesmo formato. Então, o item 4 também é verdadeiro. Então, tem o verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, que é a alternativa C, que é a alternativa correta, tá? Aí, depois a gente vai lá para a página 11, a questão 3. Então, observe as figuras a seguir. Considerando que os trapézios MNPQ, então esse trapézio aqui, DEFG, que é esse daqui, são semelhantes, pode-se afirmar que... Então, eu já tenho aqui, eu já sei que esses dois trapézios, eles são semelhantes, né? Então, isso daqui vai ser o meu ponto de partida para analisar as 4 afirmações que a gente tem aqui para ver qual é a afirmação correta, tá? Então, se eles são semelhantes, eu tenho que lembrar que os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes, possuem a mesma medida, tá? Percebam que esse trapézio é uma ampliação desse daqui, tá? Ou eu posso falar também que esse daqui é uma redução desse, tanto faz. Mas percebam também que eles estão em posições diferentes, tá? Então, isso daqui é importante também perceber isso, que ele tem a mesma forma, só tá numa posição diferente. Eu tenho essa caneta, se ela tá nessa posição, né? Ou se eu mudar aqui, a caneta é a mesma, eu não mudei a minha caneta. Se ela tá aqui na horizontal ou se ela tá aqui na vertical, é a mesma caneta, tá? Então, isso não muda a figura, né? Quando você gira ela, vamos dizer assim, no plano. Tá bom? Então, agora a gente vai analisar esses 4 itens para verificar aí qual é a afirmação correta. Então, analisando o item A, eu tenho que o ângulo G mede 75 graus. Então, tem que analisar quem é o correspondente do G, né? Quem vai estar na mesma posição que o G. E para mim poder perceber se ele realmente é 75 ou não, né? Se eu consigo identificar esse valor aqui ou não, tá? Então, percebam que o ângulo de 60 está aqui, que é o ângulo E, corresponde ao N. O ângulo F vai corresponder ao ângulo P. Então, aqui 75, aqui também vai ser 75. Tá? Vamos dizer assim, esse lado corresponde a esse. Agora, eu tenho o quê? Que esse ângulo Q
ele vai corresponder, que é o ângulo de 105, a qual ângulo aqui, né? Então, tem que perceber isso, essa correspondência. Para ficar mais fácil identificar, eu gosto de identificar os lados primeiro, tá? Então, ó, esse lado correspondeu a esse lado aqui, ó, corresponde a esse daqui, ó. Marquei com 2 risquinhos. O lado PQ, vou usar 3 risquinhos, corresponde ao FG. E aqui, ó, vou usar 4 risquinhos, corresponde a esse daqui. Certo? Então, o ângulo Q está entre 2 e 3 risquinhos aqui, ó. Então, é esse ângulo aqui, que é o meu ângulo G de 105. Mas a letra A está falando que media 75, e aqui a gente já verificou que não, que é 105 graus. Então, a letra A não é a verdadeira, né? É a falsa. Isso aqui está errado. A gente vai analisar o item B. O item B fala para mim que os lados NP, então, NP e EF são proporcionais. NP e EF são proporcionais? Sim, porque se eles são semelhantes, eu tenho que ter a proporcionalidade entre os lados correspondentes, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Ah, mas eu quero ter certeza que essa daqui é a verdadeira, então eu vou analisar as outras duas, tá? Só pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. O ângulo P mede 60 graus, então eu tenho que identificar o meu ângulo P. Eu já vi aqui a correspondência, eu vi que ele corresponde ao F, que é o 75. Então, realmente, essa daqui tá falsa. E na letra D, ele fala da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Ele fala que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 460 graus. Então, o que ele está falando? Que se eu somar esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 460 graus, tá? Quadrilátero, porque eu tenho uma figura com 4 lados. Mas, se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei também uma observação, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, não é 460. E por que que é 360? Porque eu posso pegar um quadrilátero, dividir ele em 2 triângulos, tá? E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 180 graus da soma desses 3 ângulos, mais 180 da soma desses 3 ângulos aqui, vai dar 360, tá? Então, por isso que aqui também é falso. Então, a alternativa correta realmente era a letra B, né? Então, ele vai falar dessa proporcionalidade aí que eu tenho que ter entre os lados correspondentes para mim garantir aí a semelhança dessas duas figuras, tá? Agora, para finalizar esse roteiro, nós temos a questão 4, que está lá na página 14. Tá? Então, observe a figura a seguir. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Calcule a altura do prédio. Então, eu tenho aqui no meu desenho o esquema dessa situação. Então, eu tenho um prédio de altura H, projetando aqui uma sombra de 30 metros, no mesmo instante que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2. Então, o que eu tenho aqui se a gente analisar? Eu consigo enxergar aqui 2 triângulos, ó. Tenho 2 triângulos aqui, tá? Então, eu posso pensar que a pessoa em relação ao solo, está formando aqui um ângulo de 90 graus. E aqui eu também tenho o prédio em relação ao solo, um ângulo de 90, tá? Que os raios solares, eles estão incidindo aqui no mesmo instante, então esse ângulo aqui vai ser igualzinho ao ângulo aqui da pessoa formando aqui com o raio. Então, se esses 2 ângulos já são iguais, consequentemente, esse ângulo aqui, ele corresponde a esse daqui e ele é congruente. Então, eu tenho 2 triângulos que são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu tenho a proporcionalidade entre os lados, tá? Tenho 2 maneiras de resolver.
Posso pensar na proporcionalidade montando as frações, tá? Eu vou montar essas frações. E posso também pensar só qual é a constante de proporcionalidade, né? Quantas vezes, vamos dizer assim, o 30 é maior do que o 2? E já resolvo direto o exercício, tá? Então, se eu pensar nas frações, eu vou pensar que o H está para 30. Então, a altura do prédio está para a sombra do prédio. Assim como a altura do homem está para a sombra dele. Aí eu multiplico aqui em cruz. H vezes 2, 2H, igual. Então, vou fazer essa conta aqui, 30 vezes 1,8. 0 vezes 8, 0. 3 vezes 8, 24. Mais 0 vezes 1, 0. 3 vezes 1, 3. Aí soma 0, 4, 5. Uma casa decimal, então deu 54. Então, 2H é igual a 54. Se eu tenho o H vezes 2, então, ao contrário de multiplicar por 2, divide por 2. Então, vou dividir aqui, simplifica. Então, vai sobrar o H igual metade de 54, que é 27. Então, eu tenho que meu prédio tem uma altura de 27 metros, tá? Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer aqui o exercício é pensar qual a constante de proporcionalidade que eu tenho aqui, né? Se eu pensar aqui, ó, do 2 para o 30, eu tenho que multiplicar por quanto? 2 vezes quanto que vai dar 30? Então, posso pensar 30 dividido por 2, metade de 30 é 15. Então, 2 vezes 15 dá 30. Então, isso significa que se eu pegar aqui 1,8 e multiplicar por 15, eu vou achar a altura também. Então, poderia vir aqui e fazer só essa conta de 15 vezes 1,8. Então, 8 vezes 5, 40, subiu 4. 1 vezes 8, 8, com mais 4, 12. Mais 5 vezes 1, 5, 1 vezes 1, 1. Então, 0, 7, 2. Uma casa decimal, então 27. Eu chego que aqui o H, 27, igual a gente já tinha achado aqui. Então, tem essas duas maneiras de estar resolvendo esse exercício, tá? Pensando na proporcionalidade entre os lados, montando aqui as relações, né, de proporcionalidade, ou pensando aqui no fator de ampliação aqui na minha constante, que é o 15. Então, eu tô falando que esse triângulo aqui, vezes 15, vai dar o triângulo maior aqui, tá? Então, esse triângulo aqui é 15 vezes maior do que este, né? Então, deste roteiro era isso. Eu espero aí ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor esses assuntos. Fiquem bem e até um próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. E desculpem aí a voz, que a garganta não tá muito bem esses dias.